O alimento não é um vilão. E muitas pessoas têm dificuldade de viver saúde, porque elas ainda não sabem como. E não mudaram o foco em relação ao alimento. Olha só o que eu vou trazer para vocês. Isso aqui é a revelação espiritual da minha metodologia. Eu quero compartilhar com vocês 2 árvores no centro do jardim. Uma, árvore da vida. Outra, árvore da morte. O Pai da verdade falou, olha, você pode comer de tudo que a terra produz. Deus ele não fez restrição. Tudo que a terra produz, os animais, tá? Depois eu vou deixar os textos bíblicos aqui para vocês. Olha só, Deus falou, e domine sobre tudo. Domine. Então, Deus deu ao homem domínio, controle sobre tudo. Não simplesmente dominar, mas também abundar, multiplicar. Então, ele falou, você pode comer de tudo. E perceba uma coisa, existiam 2 árvores no centro do jardim. E uma, o Pai da verdade falou para o homem, não coma. Porque se você comer, você vai morrer espiritualmente. O grande lance é que o pai da mentira, aquele que veio matar, roubar e destruir, isso significa que o pai da verdade é aquele que constrói, ele veio construir e não destruir. Falou assim, olha, se você comer, você vai se parecer com Deus. Então perceba que o mentiroso, aquele que vem matar, roubar e destruir tuas finanças, destruir teus relacionamentos, destruir tua saúde, destruir tua massa muscular, teu metabolismo. Ele mexeu onde? Ele mexeu na identidade do homem. O homem já era a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem já estava lá no domínio, no controle, dominando tudo. Conta a história que o homem errou o alvo. Pecar significa errar o alvo. A própria neurociência fala que toda vez que você fala para um inocente, vamos colocar aqui, um inocente, não faça, ele faz. Porque o inocente, ele foi feito para cuidar. Cuidar é o mesmo que amar. Amar é o mesmo que cuidar. Ele foi feito para... E coloquei o homem no jardim para cuidar do jardim. Gênesis 2,15. Esse foi o propósito da criação. Amar. Então o homem só tinha amor, era a essência dele, a identidade dele. Aí veio o mentiroso, trouxe o homem para um outro posicionamento. Então olha só, conta a história que ele errou o alvo e ele comeu o fruto. Ele desobedeceu. E quando ele comeu o fruto, ele se viu nu. Ah, ele passou a enxergar? Não. Ele passou a ficar cego. Ele passou a ver diferente. Ver os problemas ao invés das soluções. Ver o alimento como vilão, ao invés de ver o alimento como construtor do seu corpo. Ver o homem como inimigo, ao invés de ver o homem como irmão, como amigo. Criticar o homem, criticar as coisas. Então, o homem passou a ver diferente. Ele passou a ver diferente dos olhos daquele que é puro. E ele se viu nu. E por ele se ver nu, conta a história que quando ele comeu, ele sentiu culpa. Aqui entra o primeiro vício emocional. Culpa. É o contrário de inocente. Culpado, o homem se vê culpado. E conta a história que ele sentiu vergonha. E o contrário de vergonha é honra. Então agora, mais um vício emocional. Ele se sente envergonhado, desonrado. E Deus, o Pai da verdade, você que é pai, você muda com seu filho porque ele errou? É o mesmo amor, você continua sendo pai. Assim é Deus. Não importa se você fizer menos ou se você fizer mais. Ele vai continuar te amando. Não importa o que você faça. Porque o que interessa para Deus é quem você é, sua identidade, é o ser. É quem você é. Você pode fazer. E Deus ele vai continuar te amando. E você pode também não fazer. Ele vai continuar te amando. Então entenda isso hoje. Ele é o próprio amor. Não vai mudar a essência dele. Ele é o próprio amor. E ele veio como pai e perguntou ao homem: Adão,
onde tu estás. Ou seja, Adão, qual a tua localização? Adão, qual o teu posicionamento, Adão? Qual é o teu posicionamento? E conta a história que quando ele ouviu a voz, ele sentiu medo. O outro vício emocional, sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele não trouxe para a luz. Deus, eu errei, eu falhei, eu errei o alvo, eu desobedeci. Conta a história que ele se escondeu, ou seja, ele fugiu. Para onde? Para o escuro, para as trevas. Ele se escondeu. Então vamos colocar o contrário de tudo isso aqui para que vocês entendam que saúde está aqui. Saúde é um posicionamento. Eu vou provar isso para vocês. Biblicamente, neurologicamente, o contrário de saúde é doença. E aí vocês vão entender porque só existe um caminho. Aqui é o caminho. Aqui é o atalho. Contrário de fuga. Pessoa que está fugindo. Quando você não foge, você vence. Você vence. Fugir é parar no meio do caminho, é procrastinar. Você vence, você é vencedor. Você vence a dor. Trevas, luz, caminho, atalho. Qual é o contrário de medo? Coragem. Esses mesmos vícios, eles continuam se repetindo hoje na tua vida. Então, essa é a revelação espiritual da minha metodologia. E eu só descobri isso há um pouco mais, foi logo depois do meu acidente vascular cerebral, quando Deus fala assim, faz as seguintes perguntas para o teu paciente. Eu vou mandar os antigos pacientes para que tu posicione a identidade deles. Né? No meu canal aqui tem um vídeo falando do posicionamento da minha identidade, onde eu conto a minha história. Vocês vão entender que saúde é um posicionamento. Todo atalho, ele destrói. Todo atalho ele destrói. Dieta é atalho. O alimento é bom e ele está aqui. Ania, qual é o contrário do alimento? Qual é o contrário do alimento? Desnutrição, deficiência nutricional, morte. Tudo que você não alimenta morre. Então o alimento é bom. Tudo que Deus fez é bom. O que você precisa é sair desse posicionamento de que identidade se relaciona com autoestima. Um dos sintomas emocionais da baixa autoestima se chama arrogância. O que é arrogância, Anne? Achar que sabe. Não pedir ajuda. Não trazer para a luz sua debilidade. E aí eu posso contar uma história para vocês. O contrário de arrogância é humildade. E aí a árvore da vida, o plano de Deus, o propósito de Deus, que a árvore da vida significa Jesus, Ele é o caminho. Ele mesmo disse, aprendei de mim que sou humilde e manso. Se eu quero chegar ao destino saúde, eu preciso sair desse posicionamento de arrogância e vir para o posicionamento de luz. Ei, doutora Anne, seja lá qual for o nutricionista, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma jornada, eu preciso aprender a comer. Eu preciso me relacionar com o alimento. Eu preciso construir um corpo forte e saudável. O verdadeiro emagrecimento se dá construindo. Não é diminuindo a quantidade do alimento, porque você acredita que o alimento é o vilão, que ele é o demônio, que você não pode comer pão, macarrão. E aí você vai entender porque que meus pacientes comem pão, macarrão, comida do dia a dia, o que o dinheiro pode pagar. E eles deixam de ser diabéticos, eles deixam de viver o posicionamento de doença, deixam de ser hipertensos, deixam de ter esteatose hepática, melhora o HDL, melhora o LDL. Por quê? Por quê? Porque eles aprendem a comer. Então, entendam isso hoje. O alimento é bom. Tudo que Deus fez é bom. Um profissional de saúde que fala pra você, tira o alimento, pode correr dele. Ele não sabe sobre o alimento. Ele não sabe sobre o alimento. Então, você pode aprender isso. Você pode aprender isso. Posso dar um exemplo para vocês? Carboidrato.
Não, dieta que é um atalho, todo atalho destrói. Eu vou trazer o exemplo do jejum intermitente. 2 refeições, você contempla a dose de fibra, você precisa pelo menos de 25 a 30 gramas de fibra. Isso é o quê? Isso é um posicionamento de quem está aqui no caminho. O caminho é o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Saúde é equilíbrio. O que é equilíbrio? Dose certa. Dose certa. Então vamos lá. Fibra. O que é fibra? Carboidrato. Carboidrato não digerível. O que é carboidrato não digerível? Você não tem enzimas para digerir, mas as bactérias benéficas do teu organismo precisam das fibras. Então fibras são pré-bióticos, são os alimentos das tuas bactérias benéficas. E sabe o que elas fazem no teu intestino? Elas são responsáveis pela imunidade do teu corpo. Imunidade, 80% da tua imunidade está no teu intestino. É sua flora bacteriana. Ei, 80 a 90% da serotonina, neurotransmissor, hormônio da felicidade, é sintetizado no teu intestino. Então, se você não consome a quantidade certa de fibra, essas bactérias vão diminuir, elas vão morrer. Tudo que você não alimenta, morre. Um alimento é bom, tudo que Deus fez é bom, você só precisa usar o alimento. Ai, doutora, mas eu só emagreci fazendo jejum intermitente, fazendo dieta. Ei, você está no atalho. Você está se destruindo, você está caminhando para a doença. Vou te dar outro exemplo. Cálcio. Se você é um indivíduo jovem, você precisa pelo menos de 1000 miligramas de cálcio. Essa é a dose. Equilíbrio. Saúde é equilíbrio. Ah, você não está comendo isso não? Oh, você está fazendo 2 refeições, não contempla a dose de cálcio. Sabe o que está acontecendo? Você está tirando cálcio de algum lugar. De onde, doutora Anne? Ossos e dentes. Ok, o que está acontecendo? Você está destruindo sua massa óssea. Qual o teu destino? Doença, morte, osteopenia, osteoporose, doença na articulação. Então não vem pra cá falar de estudo científico. Eu li mais de 50 estudos científicos falando dos benefícios do jejum intermitente. Mas toda dieta hipocalórica vai diminuir célula de gordura, mas também vai diminuir teu músculo. Diminuiu a célula de gordura para de liberar substâncias inflamatórias na corrente sanguínea. Ok, vai melhorar sim. Quadros. Esses estudos foram feitos com indivíduos doentes. Mas nós estamos falando a longo prazo. Ei, mais importante do que a velocidade é a direção. Qual a tua direção? Saúde ou doença? Pensa nisso. O alimento é bom. E se você é um nutricionista de paz, porque a paz está aqui, a guerra está aqui. Não existe construção em meio à guerra. Na guerra há destruição. Por que muitas pessoas confusas? Porque cada nutricionista fala uma coisa, cada profissional fala uma coisa. Mas eu cheguei com essa missão de posicionar a verdadeira identidade dos nossos pacientes, porque não existe saúde sem estar no caminho. Não existe saúde sem alimento. O alimento é bom. Tudo que Deus fez é bom. Mais importante que a velocidade é a direção. Você merece totalidade. Você nasceu para isso. Você nasceu para abundar. E saúde plena é espiritual, emocional e física.